A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo você que participa e assiste a essa aula. Eu sou o presbítero Jonathan Morelli, estou representando a congregação do Jardim Boa Vista, que é dirigida pelo pastor Paulo da Cruz. Nós estamos dentro do setor 34 Pinheiros, dirigido pelo pastor Paulo Moraes, e somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nessa oportunidade, nós vamos discorrer sobre as lições bíblicas do segundo trimestre de 2021 da classe de adultos, os dons espirituais e ministeriais. Hoje, nós vamos falar sobre a lição de número 2, o propósito dos dons espirituais. Se você não assistiu a aula de número 1, por favor, procure no canal aqui da igreja do Jardim Boa Vista. Nós temos gravado a aula de número 1. Apenas vá lá, clique, assista, entenda o que nós vamos discorrer ao longo de todo esse trimestre. É muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento. O texto áureo da lição de número 2 está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, e diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. A verdade prática diz o seguinte: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Glórias a Deus por isso. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 11, e depois do 13, do 1 ao 2. Por favor, leia, abra sua Bíblia, acompanhe, não uma mera leitura, mas faça a leitura da palavra de Deus. Ela vai ser importante para o discorrer de toda a lição, mas também será importante para o seu desenvolvimento pessoal diante de Cristo, diante da sua firmeza e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora, 1 Coríntios 13, o 1 e o 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O objetivo geral dessa lição é mostrar que os dons não são para eletizar o crente, mas edificá-lo. Dentro das segregações dos tópicos, o tópico 1, nós vamos tentar trazer a conscientização que os dons espirituais não são para eletizar o crente. No 2, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. No 3, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Glórias a Deus. Na última lição, nós aprendemos, na verdade, nós discutimos sobre a introdução de todo o trimestre. Nós falamos sobre o que eram dons espirituais, nós fizemos uma divisão resumida da classificação sistemática que nós temos de uma forma pedagógica dos dons espirituais, do que é dom de serviço, do que é dom ministerial, no qual nós vamos nos aprofundar ao longo do trimestre. Os dons espirituais, eles são importantes para o desenvolvimento da igreja diante do mundo, para que a igreja possa cada dia mais crescer e se desenvolver e testemunhar sobre o amor de Cristo. Esse é a importância base e no qual nós vamos discorrer hoje sobre o propósito desses dons. E algo importante que nós, quando falamos sobre a importância dos dons, é o cristão conhecer e entender por qual motivo
e o que está disponível para ele. Pelo cristão, às vezes, não conhecer e não saber os motivos, ele acaba desconhecendo até o que está disponível para ele. E isso me faz lembrar de um dos escritos de Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe, né, dos pregadores. Ele foi um pastor inglês, um pregador, é claro. E em um dos seus escritos ele traz uma história de quando ele foi visitar uma determinada senhora que estava num asilo que era para pobres mesmo, para pessoas abandonadas. Nesse asilo, quando ele está visitando essa senhora, ele nota que essa senhora tem uma carta bancária com destino ao banco, que foi dada pelo seu antigo senhor, o seu antigo chefe. E ele pede a licença para essa senhora para que ele possa consultar essa carta no banco. Quando ele vai consultar essa carta no banco, ele descobre que aquela senhora era detentora de um fundo de pensão no qual o seu chefe havia depositado para ela recursos para viver até o fim da sua vida de uma maneira abundante. Nesse momento, Spurgeon, nos seus escritos, ele relata que ele vê uma concatenação com a situação da igreja. Ele identifica que a igreja, por vezes, é igual a essa senhora. E está à sua disposição bênção sem par da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para que a igreja possa viver de forma abundante sobre essa terra. Não no quesito material, mas no quesito espiritual, no sentido de se mover na ação do Espírito, no sentido de viver diante da fé, das maravilhas, da ação sobrenatural, testemunhando do amor de Deus. Mas a igreja às vezes desconhece dessa oportunidade de viver e usufruir dos dons do Espírito. Esse paralelo que Spurgeon traz com a igreja chega a ser até chocante, porque quando nós olhamos, às vezes nós pensamos, o que é isso? Qual é o cristão que não sabe o propósito? Qual é o cristão que não entende que existe essa possibilidade de dons? Infelizmente, nós temos muitos que não conhecem, muitos que estão até perdidos nesse sentido. Não. Qual é o motivo de eu buscar os dons espirituais? Nós caminhamos, infelizmente, por um esfriamento espiritual, onde nós não vemos mais essa propagação. Jovens ou até adultos que se colocam diante do Senhor de querer buscar ainda mais o Espírito Santo, de buscar os dons espirituais e se mover neles diante da igreja e diante da humanidade. E para que isso? Qual é o motivo disso? Por que eu devo buscar esses dons espirituais? Por esse motivo. Esse paralelo que Spurgeon faz parece se cruzar exatamente com o tempo atual no qual nós vivemos. Quantos, infelizmente, não sabem que está à disposição deles os dons do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, para poder testemunhar, para poder ser testemunha ativa do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra, sendo uma peça fundamental para a edificação da sua igreja. Bem, diante disso, é o que nós vamos discorrer ao longo dessa lição. E dentro até do texto base que nós lemos, e do tópico 1, os dons não são para elitizar o crente, eu quero começar a discorrer essa lição com os irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele traz os escritos, ele escreve ali a igreja de Corinto, é bom entendermos a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que estava dentro de uma cidade grega, então a região dela era da Grécia, bem ao sul, porém, era uma região que, se fosse da Grécia, estava dentro do Império Romano, claro, isso é importante se destacar, e era uma cidade elitizada. Em que sentido? Da forma comercial. Era uma cidade que era uma rota comercial, era uma cidade que havia movimentação financeira importantíssima, não só para a cidade, mas como para o Império. Com isso, havia também dentro dela uma propagação religiosa gigantesca, principalmente do paganismo. Havia muitos templos, enfim, diversas ações pagãs na cidade de Corinto. Quando alguns teólogos, escritores, enfim, por exemplo,
Robertson e Plumer, eles afirmam que o termo Corinto, ou Coríntios, ou corintianizar, era um provérbio que estava, na verdade, quase que insultando uma pessoa. Ou seja, estava dando a conotação que a pessoa era uma pessoa devassa, era uma pessoa impura. E isso naquela época. Ora, era uma cidade, com isso, só trazendo um contexto, era uma cidade que, por mais que tivesse dentro de uma elite social, uma importância social tremenda, ainda assim era uma cidade que estava decaída. Era uma sociedade naquele momento, aquela cidade fazia parte de um contexto de um povo que estava decaindo. Quem passava por lá estava, infelizmente, caminhando numa devação, ou seja, numa perdição. E até o contexto daquela cidade, para as outras pessoas, era um insulto. Mas para a glória de Deus, não importa a situação, não importa o pecado, não importa qual é o nível de trevas que uma pessoa, uma cidade ou alguém se encontra, mas a palavra de Deus, ela entra como luz radiando, tirando e dissipando todo o mal, tirando todas as trevas. O apóstolo Paulo, como nós vemos lá em Atos, capítulo 18, dentro da sua segunda viagem missionária, ele passa por aquela cidade, ele forma uma igreja, ele fica aproximadamente ali 18 meses, e ele formando aquela igreja. Então ele proclama o evangelho, forma aquela igreja, e diante da sua chamada, ele sai e a igreja continua. Aquela igreja que o apóstolo Paulo formou, que está dentro daquela cidade, ela tem um desenvolvimento espiritual, ela alcança a oportunidade de andar, no Espírito, ao ponto de receber os dons do Espírito Santo. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios, que é o início da carta, nós vemos o apóstolo Paulo relatando que não falta dons a eles, enfim, que eles estão realmente diante disso, que eles estão diante, usufruindo dessa maravilha. Porém, essa cidade, até mesmo por conta do seu contexto no qual ela está inserida, o apóstolo Paulo traz a sua carta, ele leva uma carta, ele redige, vamos usar essa expressão, redige uma carta para que essa igreja possa se aproximar ainda mais de Deus e se corrigir do seu caminho, do caminho que eles estavam trilhando, porque por mais que eles estivessem caminhando num caminho de espiritualidade ali, com dons e ações sobrenaturais, eles estavam se desviando da palavra de Deus. O apóstolo Paulo redige essa carta para que possa trazer essa igreja de volta para os caminhos do Senhor. E eu quero compartilhar aqui com os irmãos a leitura em 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 3 em diante, que diz o seguinte: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andeis segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Ora, quando nós olhamos para um texto desse, nós pensamos, mas espera aí, como pode? O apóstolo Paulo primeiro fala que aquela igreja não lhe faltava dom, é uma igreja que estava andando no Espírito, e agora vem falar que essa igreja é carnal. Mas como pode? Uma igreja que é espiritual, tem os dons, ela também ser carnal, é possível isso? De que forma isso pode acontecer? O Espírito Santo não só se move na santidade? Vamos entender algumas coisas aqui. E isso é um primeiro ponto importante de entendermos sobre os dons espirituais. Verdadeiramente, os dons espirituais se manifestam na vida daquele que se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Está diante do Senhor de uma forma sincera. O Espírito Santo, então, o reveste, a pessoa é batizada e lhe dado também os dons espirituais. Porém, dentro desse texto, os irmãos possam leiam, por favor, depois 1 Coríntios capítulo 3, os irmãos vão entender. O apóstolo Paulo está fazendo duas separações aqui. A primeira, nos versículos anteriores, é claro, do homem natural, do homem sobrenatural, aquele que ainda não alcançou salvação e aquele que alcançou. Seguinte, os textos que nós lemos, ele já traz a conotação daquele homem
que já é sobrenatural. Porém, esse homem sobrenatural que está se inclinando para as obras da carne. E que sentido? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é sobre ele, no discorrer de todo o texto de 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre a maturidade desse cristão, desse servo de Deus. Para quê? Bem, o servo de Deus, quando ele é imaturo, quando ele recebe, ainda que ele seja batizado no Espírito Santo, porque isso é dado conforme o Espírito Santo quer, não é como o homem quer, do jeito que o homem quer, mas conforme o Espírito Santo quer, e ele dá. Dentro da sua sinceridade, o Espírito Santo se revela, o Espírito Santo começa a agir na vida daquela pessoa e trabalhar e manifestar os seus dons sobre a vida daquela pessoa. Porém, se a pessoa não é trilhada, ela não trilha um caminho de maturidade, de se aprofundar na palavra do Senhor, de crescer cada vez mais no conhecimento, de estar ali firme, ser discipulada, ser guiada, ser direcionada, ela continua imatura. Continuando imatura, as chances dela se inclinar para as obras da carne são enormes. E o que o apóstolo Paulo fala aqui, quando nós começamos a olhar, é justamente isso. Eles eram pessoas que não amadureceram desde o primeiro momento que o apóstolo Paulo esteve com eles. O apóstolo Paulo esteve com eles, eles eram então bebês, o apóstolo Paulo ensinou, enfim, mas agora já não era mais tempo, já era para eles serem mestres, mas eles não amadureceram. E por não amadurecer, eles trazem sobre eles um sentimento de inveja. Um quer ser melhor do que o outro. Parece criança brigando quando fala, não, o meu pai fez isso, não, o meu pai fez aquilo, não, em casa eu tenho isso, não, na minha casa eu tenho isso. Em que sentido eu estou falando isso? Quando eles estão falando, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, olha só, parecem crianças. E o cristão, nesse sentido, ele acaba, sim, indo para um caminho da carnalidade, para um caminho da carne, que quando eu falo carne, eu estou falando sobre a sua natureza terrena, ao ponto dele achar que ainda que ele se mova nos dons, que o Espírito Santo está na sua vida, há um dom explícito na sua vida, no qual Deus o utiliza, Deus usa esse homem, essa mulher, na obra dele, ele acaba, às vezes, indo para um caminho, às vezes, de soberba, um caminho de inveja, querendo ser mais do que alguém, e com isso, ele acaba pecando. É nesse sentido que essa igreja, ao mesmo tempo que ela tinha um caminho espiritual, ela estava ali se destacando espiritualmente, ela caminhava um caminho de carnalidade, porque não tinham amadurecido. É nesse sentido. Infelizmente, nós temos muitos que, ao receber o Espírito Santo, ou a receber o que Deus tem para a sua vida, acha que ele é superior, acha que ele é maior, ele vai para um caminho, às vezes, de desobediência, de achar que um pastor, um líder, não pode direcionar a sua vida, não tem autoridade, porque ele é o cheio do Espírito Santo, e ele é guiado pelo Espírito Santo, mas está errado. Nós precisamos estar totalmente direcionados pela palavra do Senhor, e Deus nos deu os pastores, os seus servos, os líderes, para que possam ministrar sobre as nossas vidas, nos dando direcionamento. Nós vamos falar mais sobre isso. Então, isso é um ponto importante. A igreja nunca, ela pode trilhar esse caminho de maturidade, de meninice. Os dons estão disponíveis e a igreja deve buscar, mas nunca para algo pessoal, mas sim sempre para a igreja. Pois quando ela começa a caminhar para uma visão pessoal, ela começa a caminhar para um caminho de carnalidade, de perdição. Entendendo que o dom não ele não vem para destacar o crente ou com um sinal de superioridade, também e dentro do tempo que nós estamos falando da imaturidade do cristão, é importante destacar que há aqueles que, por trilharem esse caminho, achar que são mais do que os outros, eles não percebem que já estão perdidos. Eles não percebem que eles já estão fora do caminho de Deus. E aí a gente pode perguntar, mas Jonathan, como pode alguém que está perdido ainda estar sendo usado pelo Espírito Santo? Meus irmãos, o nosso Deus é misericordioso e ele tem compromisso com a sua palavra.
Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29, nós vemos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É claro que o apóstolo Paulo lá está destacando sobre a salvação, mas quando ele fala sobre essa questão de dons também, nós vemos a misericórdia de Deus. A pessoa, em determinados momentos, ainda que ela corre para um caminho de pecaminosidade, ela também, em determinados momentos, ela se volta para Deus, e se voltando para Deus, Deus diante da sua misericórdia, não só para com ela, mas para com a sua igreja, porque os dons não é somente para a pessoa, mas é para a igreja. Deus permite que esses dons sejam revelados e possam, assim, edificar a igreja, porque Deus tem compromisso com a sua igreja e com a sua palavra. E, infelizmente, essas pessoas acabam não percebendo isso, que elas já estão até se apostatando da fé. E, infelizmente, essas pessoas que, se não voltarem para Cristo, se não ir para um caminho de maturidade, continuar nessa imaturidade, nessa meninice, de achar que eles sabem tudo, que eles são detentor da verdade, e que do jeito que tá bom, quando chegar o grande dia, vão ter uma grande surpresa. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele diz o seguinte em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E eu em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é um ponto importante. Os dons espirituais, ele não destaca a sua superioridade espiritual. Os dons espirituais não é um selo ali explícito que você é um verdadeiro cristão. Não. O verdadeiro cristianismo é a sua vida cotidiana diante do Senhor, se colocando diante dele, se arrependendo dos seus erros, se arrependendo dos seus pecados. Uma vida piedosa, seguindo a palavra de Deus. Assim você vai conseguir caminhar dia após dia, clamando a misericórdia do Senhor, para que você tenha uma vida diante do Senhor, caminhando no Espírito e sendo uma testemunha e vívido diante do Espírito Santo sobre a igreja no qual você está servindo. Com isso, já estou entrando no tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. Já fica claro que os dons espirituais, ele não é algo individual. Assim, quando eu digo individual, ele não é algo que é para a pessoa. Eu não tenho os dons espirituais para que eu, Jonathan, seja o cara. Ou eu, Jonathan, seja o destaque. Não, de maneira nenhuma. Os dons espirituais, eles são, primeiro, para a minha edificação pessoal, porque, vamos pensar, meus irmãos, se é bem claro o raciocínio, uma igreja, ela não pode ser edificada se os seus membros não são edificados. É uma questão lógica. Então, em que sentido? Se os membros daquela igreja não são revestidos pelo Espírito Santo, não andam nos dons espirituais, não receberam, como eles serão edificados? E se eles não são edificados, como aquela igreja será edificada? Se a igreja não anda no Espírito Santo, não recebe os dons do Espírito Santo, o servo de Deus, não há como a igreja, pois primeiro é necessário que o membro individual seja edificado para que a igreja também seja edificada. Nós fazemos parte de um corpo, nós somos um corpo. Então, é necessário esse desenvolvimento individual para o coletivo. E com isso, eu quero fazer a leitura aqui com os irmãos, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler o versículo 4. Eu vou discorrer aqui sobre o tópico 2, edificando a si mesmo e aos outros. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 em diante. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. 5. E eu quero que vós todos falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser o que também interprete, para que a igreja receba
à edificação. Agora também quero ler aqui no mesmo capítulo, o versículo 19, versículo 16, perdão. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Veja o 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Por favor, vamos ler também o versículo 27, e nós vamos escorrer todo esse tópico. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Por que eu fiz essa leitura? Uma leitura até extensa, do capítulo 14, fiz quebrado, porque é justamente o nosso tópico, que nós vamos falar aqui. Como eu disse, os dons espirituais, primeiro, ele edifica o cristão. Então, o falar em línguas, que é a evidência que foi batizado no Espírito Santo, enfim, ou qualquer ação, qualquer dom manifestado, ele também traz essa edificação individual. O cristão, então, ele é edificado a partir do momento que ele começa ele recebe o Espírito Santo, é batizado no Espírito Santo e começa a agir também, caminhar nos dons espirituais. Existe uma edificação pessoal. Porém, essa edificação não está restrita a ele. Os dons espirituais não estão propriamente ditos somente direcionados à pessoa. Mas como nós já falamos aqui, nós fazemos parte de um corpo e ele precisa ministrar, ele precisa usar esses dons para edificação da igreja. O Espírito Santo deu esse dom a essa determinada pessoa, não para ele, mas deu esse dom para que a pessoa viesse a usar na igreja, para que a igreja pudesse receber e participar dessas dádivas e crescer e se edificar cada vez mais. Por isso, quando nós vamos buscar o Espírito Santo, e a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons, primeiro, não é nós que decidimos, mas é o Espírito Santo, entendendo qual é a necessidade da igreja, vai dar. Mas nós podemos pedir, sim, o dom que acharmos melhor, mas é o Espírito Santo que vai dar conforme a sua vontade, e é conforme ele entende que é para a necessidade da igreja. Quando nós buscamos, esse é um ponto importante, não buscamos os dons para nós, mas para a edificação da igreja. Se você começa a buscar um dom espiritual, simplesmente, não, eu quero de profecia porque eu quero, ser o destaque. Se eu for profeta, com certeza vão me ouvir na igreja. Não, meu irmão. Não é porque você levanta e diz, eis que te digo, que é sinônimo de uma autoridade espiritual. A autoridade é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é que é a autoridade máxima, e é Ele quem dirige a sua igreja, é Ele quem conduz a sua igreja. Nós vamos discutir sobre os dons de revelação, sobre a palavra e assim por diante, mas não é você que precisa se destacar, mas é o Espírito Santo de Deus que precisa se destacar na sua vida e assim edificar a igreja. Então, quando buscar o dom, busque não para você, mas busque para a igreja. E até o apóstolo Paulo aqui falando sobre falar em línguas, ele edificando os outros, enfim, ele mostra um retrato importante. Talvez o andar nos dons espirituais, e ele usa especificamente o falar em línguas, por quê? O falar em línguas, como nós estudamos no trimestre anterior, são as línguas estranhas. Os dons de línguas, nós vamos falar sobre isso, tem as línguas, enfim, que é na língua daqueles que escutam, e também tem as línguas estranhas, que são inteligíveis, que não são compreendidas, mas que o Espírito Santo também pode interpretar. Porém,
Se não há um intérprete, você andar neste dom, você ministrar em línguas estranhas, para o não crente, isso é totalmente desnecessário. Ele não vai compreender. E o que o apóstolo Paulo traz aqui é justamente isso. Isso é importante destacar. Ele não quer, e ele deixa claro, que as pessoas deixem de falar em línguas. Por quê? Porque o falar em línguas edifica a pessoa individualmente. E eu volto a frisar. A pessoa edificada, ela fazendo parte de um corpo, o corpo também é edificado. E o apóstolo Paulo destaca isso. Não quero que cesse, não quero que parem. Eu quero até que todos possam falar. Ele quer que todos venham buscar isso, que todos sejam cheios do Espírito Santo, todos possam receber e assim também andar no Espírito e testificar dessa bênção, dessa oportunidade. Só que ele fala, se não há intérprete diante das línguas estranhas ou daquilo que você manifesta, fala para você. Quando a gente diz falar para você, você pode falar em línguas, mas você não tem aquela necessidade de se destacar, de se levantar e falar, enfim, atrapalhando toda a direção de um culto ou toda a direção de um trabalho, mas você pode falar para você. Porque se você fala isso sem um intérprete, sem alguém que possa interpretar uma revelação, alguém que possa trazer a tradução daquilo, os ouvintes podem se escandalizar diante disso. É isso que o apóstolo Paulo traz. E os dons espirituais, como nós já falamos, que é para edificação da igreja, logo também, sendo uma edificação da igreja, ele é o testemunho do poder de Cristo para a humanidade. Os dons espirituais, ele vem para revelar o poder de Cristo e assim as pessoas, através desse testemunho, se achegar ainda mais ao Senhor. Através do poder do Espírito Santo, as pessoas elas enxergam que realmente, verdadeiramente, existe um Deus. Existe um Deus que ainda age, um Deus que ainda cura, um Deus que ainda liberta, um Deus que ainda continua atuante na igreja do Senhor. Esse é um ponto importante. Até eu estou falando isso diante do tópico 3, edificando até o não crente. Há essa necessidade, há essa importância. Nós precisamos ter essa observação sobre as nossas vidas, de buscar os dons espirituais, de andar nos dons espirituais, mas não numa visão totalmente egoísta, numa visão que sou eu, não. Eu busco, eu sou edificado, mas eu edifico a igreja e eu estou consciente do que eu faço para que os não crentes, aqueles que ainda não viveram, não sabem no que eu estou dirigindo, no que eu estou me movendo, possam compreender e caminhar. O apóstolo Paulo fala no versículo 19, que nós lemos: todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Ou seja, isso é importante. Você trazer a razão naquilo que você está mencionando, do que algo que as outras pessoas não vão entender. Um ponto importante também aqui, 1 Coríntios capítulo 14, é o versículo 12, que é o texto áureo que nós lemos. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Como eu já disse, os dons, ainda que ele edifique o indivíduo, e assim, de forma comumente, ele edifica todo o corpo, mas quando nós buscamos, não é para nós, é para a igreja. E o que é sobejar? É eu suprir-se ao ponto de oferecer aos demais, de sobrar. Então, eu estou suprido por aquilo, pela presença, pelo Espírito Santo, ao ponto de oferecer aos demais, eu ser uma ferramenta de Deus para todos aqueles que estão à minha volta. Glórias a Deus por isso. Assim, eu já entro aqui no tópico 3, edificar todo o corpo de Cristo. Edificar o corpo de Cristo. Nós até já fiz essa leitura e é por isso que eu estou entrando nesse tópico. Algo importante.
quando nós falamos de dons espirituais e até do que nós aqui já mencionamos, que é a individualidade. Em que sentido? Os dons espirituais, ele não tem por foco a individualidade, mas o coletivo, a ação de um todo, de toda a igreja, de todos aqueles que estão envolvidos, de todo o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a discorrer, ele traz essa lição na carta, a primeira carta aos Coríntios, desde o 12, no 13, antes de ele continuar falando sobre os dons, ele faz um paralelo. Ele faz uma pausa para trazer algo que é importante de destacar, que seria, que nós lemos também na nossa leitura bíblica em classe. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e o 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. O que Paulo está querendo fazer aqui? O que ele está querendo mostrar? Ele vem no capítulo 12 falando sobre os dons, abrindo, dando uma visão geral, um direcionamento. Ele faz uma pausa e mostra um ponto importante. O dom, ele não é do indivíduo. O indivíduo pode ser usado, pode ter profecia. Ele fala aqui de conhecimento, ou seja, a palavra de conhecimento, ele pode receber a fé, o dom de maravilha, ao ponto de querer transportar um monte de um lado para o outro. Ou seja, é uma pessoa que pode ser usada de uma sobremaneira. Mas se essa pessoa não usa o que ela recebeu de Deus para a edificação da igreja, ou para o seu próximo, apenas pensando no seu individualismo, não vai valer de nada. E como eu já falei aqui, Deus ainda assim permite, Deus dá e permite. Mas o homem que recebe, ele é o mordomo daquilo que ele recebeu. Ele precisa administrar, ele precisa conduzir, e ele dá isso, ele oferece isso para o corpo de Cristo, para a igreja e para os que estão à sua volta. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele não está preocupado apenas consigo, com o seu individual, apenas com o seu bem-estar, mas ele se preocupa também com todos os que estão à sua volta. Ele se preocupa como ele pode, não só ele edificar, mas a todos os que estão à sua volta. Ele não se preocupa como ele pode receber, mas ele pensa em sobejar, ele pensa em como eu posso oferecer aos outros. Esse é o destaque que o apóstolo Paulo traz aqui. E esse é um ponto importante que eu e você precisamos ter na nossa mente. Nós vamos discorrer ao longo de todo esse trimestre sobre os dons espirituais. E alguns dons nos chamam a atenção. Sim, nos chama a atenção até mesmo às vezes pela importância que ele tem dentro da igreja. Mas isso é importante. Não adianta caminharmos e termos e sermos usados nesses dons se nós não estamos no foco que é o amor ao próximo e ao corpo da igreja, ao ponto de servir ao próximo, né? O diaconai, ou seja, eu exercer o meu serviço ao meu irmão. Isso é um ponto importante. É sempre os dons do Espírito nós buscamos, não para nós, não para o individual, não para o meu ser, não para o meu ego, mas para o meu próximo, para a edificação da igreja, para o meu irmão, minha irmã, aquele que está à minha volta e para o testemunho de Cristo Jesus. Aqui também o comentarista ele traz um ponto importante, e aí ele vai falar sobre os dons mais ministeriais. Os sábios arquitetos do corpo. E aí eu quero voltar, 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, outro edifica sobre eles, mas veja cada um como edifica sobre ele. Os dons do Espírito, os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço,
Mais uma vez eu destaco, eles não são para nós, mas é para a edificação da igreja. O ministro, ele recebe esse dom, o evangelista, ele recebe esse dom para servir, para edificar a igreja do Senhor. O pastor, ele recebe o seu dom para que ele possa construir a igreja do Senhor conforme a base firmada pelos apóstolos em Cristo Jesus. Esses dons que o Espírito oferece, os dons ministeriais, não é para que a pessoa seja servida, não é para que o pastor, para que o ministro, para que o evangelista seja o destaque e venha a ser servido. Não, mas é para continuar a edificação da igreja, a construção e a direção da igreja diante da base daquilo que é firmado. São os arquitetos, são aqueles que continuam a construir, a trabalhar no reino de Deus, conforme a fundação dos apóstolos e conforme o Senhor Jesus Cristo. Se eu e você, nós almejamos o episcopado, grande obra nós almejamos, mas isso não é para nós, é para a diaconia, é para serviço. E esses dons estão disponíveis sim, são dons que o Espírito Santo ele está aberto a oferecer a cada um de nós, os espirituais, os de poder, enfim, e os de ministério, para que cada um possa continuar edificando a igreja, o corpo de Cristo, para que sejamos, como o apóstolo Paulo diz aqui, arquitetos, aqueles que continuam a construir, aqueles que continuam a desenhar a obra e a efetivá-la, dando forma a ela, conforme o Senhor Jesus Cristo nos instruiu, nos direcionou. É este o sentido, é este o propósito, é essa a importância que os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço, eles estão estendidos para a igreja hoje. E quando nós caminhamos sobre esses dons, nós caminhamos para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Aqui, a parte 3 do tópico 3. Despenseiro dos dons. Despenseiros, e vamos lá, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administra o que recebeu, o dom de Deus, como despenseiro. O que Pedro está falando sobre os dons aqui? O que ele está trazendo de ensino? Aquilo que nós recebemos. O despenseiro, anteriormente, era um certo economista do suprimento da casa. A pessoa às vezes não tinha um mordomo, mas ele tinha um despenseiro, quem cuidava da despensa, do alimento. Os dons, e principalmente a palavra, enfim, ela traz o sentido para alimentar a igreja, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa se desenvolver. E eu e você somos dispenseiros desses dons que Deus nos deu. E nós precisamos administrá-los. Em que sentido? Dar aquilo que a igreja precisa. Não o que a igreja, o homem carnal quer, mas o que a igreja precisa para o seu crescimento, para a sua edificação e o seu desenvolvimento. Quero concluir aqui, fazendo a leitura da conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprimento eficaz da sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Que Deus abençoe a sua vida. Medite nessas palavras. Nós vamos, ao longo desse trimestre, estudar sobre os dons espirituais. Vamos buscar os melhores dons, não para nós, mas para sermos testemunhas de Cristo sobre essa humanidade. E assim, edificar
o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Amém.